Olá, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, me chamo Thiago Casa, sou instrutor, hobbyista e autor do blog aquarismomarinho.com.br. Eu resolvi fazer essa aula gratuita dando um overview geral aí sobre o meu conhecimento de aquários de água salgada, para lhe auxiliar aí na montagem do seu primeiro aquário, ou até mesmo para você aí que já tem um aquário e não está conseguindo evoluir com o mesmo. Essa aula aí é um pouco grande, então já se prepare, separe um lápis e um papel para anotar tudo que puder. E espere aí, se possível, esse vídeo aí na sua TV para ficar mais confortável aí de assistir. Neste conteúdo eu otimizei ao máximo as informações com sacadas valiosas, dicas e muitas coisas do hobby que quase ninguém te conta ou você só fica sabendo delas depois que já deu ruim aí no seu aquário ou perdeu algum peixe ou coral extremamente caro. E antes de começarmos, eu gostaria de já avisar que abordarei durante esse vídeo todos os detalhes para a montagem de um aquário do zero. Ou seja, se você já é experiente no assunto, acredito que esse conteúdo não é para você. Então já pode fechar essa janela aí e ir procurar outros vídeos para assistir. Pois vou abordar desde o início informações sobre o móvel, vidros, ciclagem, filtragem, peixes e muito mais. E por fim, o último recado, que por mais que esse conteúdo seja 100% gratuito e com muita coisa bacana aí para você aprender de verdade, lá no final do vídeo, nos últimos minutos, eu vou te mostrar um pouco do meu treinamento pago chamado Imersão Aquática, onde você terá a oportunidade de se inscrever para participar, caso queira, é claro. Bom, mas afinal, quem sou eu e por que você deveria dispor do seu tempo precioso aí para ficar me escutando? Eu me considero um aquarista que faz a diferença, que soma nesse hobby e mostra os resultados. Mas não pense que foi fácil chegar até aqui. Eu comecei nesse hobby de peixes ornamentais em 2009 e tive que passar por muitos perrengues, descobrir tudo aos trancos e barrancos para aprender da forma mais difícil aí de como cuidar desses animais. Hoje eu tenho mais de 1.500 litros de água salgada em casa, distribuídos aí em vários aquários e não sou lojista. Tenho desde aquários pequenos, de médio porte e o mais novo Reef aí de 800 litros. Já tive corais mais complexos, animais mais simples, invertebrados, dei consultoria, ajudei centenas de pessoas aí nesse hobby. Ou seja, passei já por muita coisa nesse mundo e agora chegou a sua vez aí de aprender. E olha só alguns depoimentos que eu recebo quase que diariamente, perceba a transformação dessas pessoas depois de terem o primeiro contato comigo. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos o aquário deles, também não acreditaria que era possível qualquer pessoa ter um aquário marinho incrível aí na sua casa. E antes de eu explicar no detalhe tudo o que você precisa para montar o seu próprio aquário, eu preciso te falar que eu sou um pouco como você. Sim, eu sempre sonhei aí, eu acho que é o sonho de muita gente, ter um aquário perfeito gastando o mínimo possível. Pesquisei por máximo de conteúdos online, assisti diversos vídeos sobre o assunto, participei de fóruns, grupos e muito mais. Porém, a minha grande dificuldade, e acredito que a de todos que estão iniciando esse hobby, é que tem tanta informação que ao invés de esclarecer suas dúvidas, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, com opiniões diversas, indicações erradas, causando um grande transtorno para quem está iniciando. Ainda mais nos dias de hoje, aí, com a inflação nas alturas, onde tudo quase dobrou de preço, ficando ainda cada vez mais difícil de entrar nesse hobby sem ter que dispor aí de rios de dinheiro. O que importa é que eu vou te ensinar durante essa aula o que fazer para você não gastar mais do que o necessário com seu aquário e ter ótimos resultados. E olha só, eu gostaria de já avisar que eu não tenho nenhum patrocinador envolvido nesse conteúdo e tudo que eu mostrarei aqui para vocês são produtos que eu comprei com os meus recursos. Ou seja, te darei diversas opções sem segundas intenções. Bom, e já que estamos falando de dinheiro, vamos começar com o custo total de um aquário. E eu aposto aí que você já deve ter orçado aí em algum lugar um aquário de água salgada completo e de cara aí teve quase um mini infarto. E olha só esse caso como exemplo. É um orçamento real aí de um dos meus alunos que recebeu para montar um aquário simples aí de 300 litros para iniciar no aquarismo. Um total de R$ 41.808. Isso mesmo que você ouviu, mais de 40 mil para montar um aquário de 300 litros. É praticamente o preço aí de um carro popular.
É óbvio que não será possível montar um aquário desse porte gastando apenas R$ 500 e não estou aqui para desmerecer o trabalho nem o produto de ninguém, mas os valores assim estão fora da realidade e assustam cada vez mais os novos aquaristas. Não é à toa que os peixes ainda estão em quarto lugar no ranking de animais domésticos, atrás dos cães, gatos e aves. E isso, ao meu ver, é péssimo aí para o nosso setor. A pergunta é, dá para economizar? E a minha resposta é que sim, e muito. E eu posso provar isso levando como base os meus aquários. Eu não uso nada de extravagante aqui, não tenho luminárias caríssimas, bombas de última geração, nada de última tecnologia. E consigo tranquilamente ter resultados incríveis com peixes e corais em pleno desenvolvimento. É óbvio que muitos vão te falar para comprar somente produtos de primeira linha e não tem nada de errado com isso. Se tiver orçamento aí para comprar, pode ir tranquilamente adquirir esses produtos, mas eu gostaria de dizer que existem diversas outras opções muito mais em conta. E você aí nessa hora deve estar se perguntando, mas quanto é aí, Thiago? Fala logo pra gente quanto é mais ou menos aí que eu vou gastar em um aquário. E infelizmente a resposta não é tão simples assim, pois depende de muitos fatores. Veja só, a primeira coisa que eu considero aí que interfere no custo do seu projeto é o tamanho do aquário que você pretende manter, mais precisamente aí a sua litragem. Por exemplo, o custo de um aquário de 100 litros é muito menor do que um aquário de 300 litros. Até parece meio óbvio, né? Mas na prática, um aquário maior você precisará de mais luz, mais filtragem, mais rochas, mais substrato, é tudo 3 vezes mais. Não é apenas a água que aumenta o volume, tudo precisa ser levado em consideração e ter um aumento proporcional das coisas. Por exemplo, o termostato, o aquecedor de um aquário de 100 litros não servirá para um aquário de 300 litros. Com certeza ele ficará muito fraco. Outro ponto importante que você deve saber é que o tamanho do aquário está relacionado diretamente na quantidade dos peixes e quais espécies pretende manter. Uma vez que não é possível colocar, por exemplo, um hepatos, aí o adore como chamamos, em um aquário de 100 litros. Mesmo que você esteja comprando ela aí juvenil, pequenininha aí na loja. Por isso é sempre bom planejar antes qual a fauna pretende manter, antes de sair comprando aí desesperadamente seus vidros ou o seu aquário completo. Outro ponto é que você precisa primeiro ter em mente quanto pretende investir neste projeto como um todo. Por exemplo, você só pode gastar aí no máximo R$ 1.000 ou 3.000, 5.000, 10.000, ou seja, já saiba de antemão o seu orçamento. Assim você não se ilude aí pensando que vai comprar um aquário gigante e depois não conseguindo mantê-lo com qualidade. O que geralmente acontece, o aquarista vai lá na loja e já compra um aquário aí, os vidros e um móvel gigante. Sei lá, de 1.000 litros, porque era o sonho que ele tinha desde a infância. Aí já acabou todo o seu orçamento para comprar os equipamentos necessários para manter esse sistema. Aí começa as gambiarras. Vai lá, coloca uma filtragem capenga de um lado, um skimmer fraco, pouca iluminação e por aí vai. Infelizmente não tem milagre e esse aquário não vai prosperar. Ou você aguarda juntar tudo o que precisa durante meses aí para depois ligar o seu aquário de uma vez só, ou faça um planejamento decente aí desde o início para comprar um aquário mesmo que ele seja menor, mas que consiga mantê-lo aí com a mínima qualidade. Afinal, os animais não pediram para estar aí com você e poderiam estar tranquilamente lá na natureza. Você precisa ter responsabilidade nesse hobby. Beleza até aqui? Então, nesse momento, você já deve saber que é preciso definir um orçamento completo para o seu projeto. Saber quais espécies de peixes e corais pretende manter e qual será a litragem total do seu aquário. Agora eu vou detalhar um pouco de cada item que você irá precisar para montar esse seu aquário. E o primeiro deles será o móvel. Primeiro estude alguns espaços aí na sua casa para acomodar esse aquário e que não seja de preferência muito próximo de equipamentos eletrônicos, pois a maresia da água salgada que é liberada aí com o tempo ou até mesmo respingos aí da água pode danificar alguns de seus aparelhos. Outro ponto importante é que seu móvel deve ser resistente ao peso do aquário. E o que isso quer dizer? Pense no seguinte, um aquário de 500 litros terá no mínimo meia tonelada de peso. E eu estou falando no mínimo, hein? Você ainda precisa considerar o peso das rochas e do substrato. O peso será sempre uns 20% ou até a mais da sua litragem. Por exemplo, um aquário de 100 litros, ele terá 100 kg de peso mais 20%, dando um total aí aproximado de 120 kg. E qual madeira usar para fazer esse móvel? Geralmente ele pode ser feito com aço inox, alumínio,
metalon, granito, alvenaria e de compensado naval ou de MDF. Nesta última opção, e geralmente a mais utilizada, a minha dica aqui é que se o aquário for maior do que 200 litros, é importante que ele tenha uma estrutura com caibros de reforço e que de preferência seja de madeira maciça. Outro ponto é que nos aquários marinhos o móvel precisa ter ventilação. Você precisa prever pontos de abertura de circulação de ar e neste caso você pode deixar a parte traseira aberta, frisos nas portas frontais, deixar sem portas ou até mesmo usar coolers aí desses de computadores para fazer a exaustão do ar interno. Quando for planejar o seu móvel, é obrigatório também que reserve um espaço para a parte elétrica, ou parte seca e como chamamos, e que ela seja totalmente isolado. Pois lembra da maresia que te falei lá atrás que o aquário libera? Vamos imaginar que o seu aquário tem um SUMP dentro do móvel. E para quem não sabe o que é SUMP, ele é um outro aquário aí, um compartimento de água onde fazemos toda a parte da nossa filtragem. Se você deixar fios, plugs de tomadas ou controladores no mesmo ambiente desse SUMP, a maresia, por mais que seja mínima e com o tempo, vai danificar seus equipamentos. Esse sal vai corroer tudo e em casos mais avançados podem até dar curtos-circuitos e o resultado, olha só, é nada interessante. E onde você vai comprar esse móvel? Eu gosto de dizer que você tem sempre 3 opções. Ou comprar o móvel pronto já em uma loja de aquarismo. A segunda opção seria especificar suas características e comprar através aí de um marceneiro especializado. Ou por fim, fazê-lo por conta própria. É claro que a terceira opção não é a mais recomendada, mas é possível fazer por conta sim, tranquilamente. E ainda dá para economizar uns bons trocados nessa fase do seu projeto. Aqui em casa eu mesmo que faço todos os meus móveis e é muito simples, você só precisa ter as ferramentas necessárias. Vamos então agora para a parte dos vidros e aqui é onde tem bastante pegadinha nesse hobby. Para você começar comprando errado aí é 2 minutos. Primeiro vamos falar quais os tipos de vidros que são próprios para aquários. E antes é importante que você saiba que existem basicamente 3 tipos de vidro. O vidro comum, o vidro laminado e o vidro temperado. O vidro comum float ou vidro cristal é o mais utilizado em aquários caseiros. Esse tipo de vidro, quando é quebrado, deixa pedaços cortantes grandes e pontiagudos. Uma variação aí muito utilizada desse material no nosso hobby é o vidro Extra Clean, onde, como o nome já diz, ele não tem um aspecto esverdeado, pois sua composição tem baixo teor de ferro. Sua transparência aí pode ser notada visualizando o aquário pela lateral ou pelas suas quinas. Geralmente os aquários são produzidos somente com vidro comum ou somente com vidro Extra Clean, ou em alguns casos aí uma mescla dos 2 vidros, como por exemplo deixando o vidro frontal com o modelo Extra Clean e as laterais aí com o vidro comum. Na minha opinião, a diferença é mínima dos 2 tipos, ainda mais se o seu aquário for muito pequeno. Porém, o custo varia bastante, como por exemplo o Extra Clean é quase o dobro do custo do vidro comum. Já as outras opções de vidro, o laminado e o temperado, são utilizados em aquários gigantes e em casos mais específicos, que não entrarei em detalhes aqui para que essa aula não fique muito extensa, beleza? Um outro acabamento que interfere também no custo dos seus vidros é a lapidação das bordas. E o que isso significa? Você pode comprar o seu aquário com vidros apenas cortados e lixados manualmente, igual aí dessa imagem, onde ele fica com pequenas imperfeições do próprio corte quando vistos aí bem de perto. Ou adquirir um aquário com as bordas lapidadas, que nada mais é do que o acabamento final após esse corte, feitas por máquinas específicas. Existe uma série de opções de acabamento conforme a imagem, porém para nossos aquários geralmente é utilizada a lapidação reta. E mais uma vez, na minha opinião aqui, eu tenho os 2 tipos de aquário aqui em casa,
com e sem lapidação, e o custo de ter a lapidação é realmente muito maior, e olhando de longe aí você quase não vê diferença de um aquário para o outro. Ainda mais depois que você tiver peixes, corais e estiver tudo ligado aí com a iluminação do seu aquário. Ninguém vai ficar olhando aí para a bordinha aí do seu vidro. E para finalizar essa parte dos vidros, eu vou te falar agora qual espessura você deve escolher. A espessura dos vidros está diretamente relacionada com a litragem do aquário que você pretende manter. Ou seja, você não pode ter um vidro aí bem fininho, sei lá, de 3 milímetros em um aquário de 200 litros. Existe todo um cálculo que é feito para quando estiver cheio ele não descole ou estoure seus vidros por conta da pressão da água. Eu vou deixar aqui nesse vídeo uma tabela como referência média e mais utilizada, porém tudo vai depender de como é feito o travamento aí dos seus vidros. Você poderá se basear nessa tabela quando for adquirir o seu aquário. E é claro que isso é apenas uma referência e quanto maior for a espessura dos seus vidros, sempre será mais seguro para o seu aquário. E agora sobre a colagem, dá para fazer aí na sua casa assim como um móvel? E a minha resposta é que sim, ele dá até um certo trabalhinho, mas não é um bicho de 7 cabeças aí para você colar esses vidros. Basta você comprar os vidros já cortados ou até mesmo cortá-los aí com as ferramentas próprias para isso. Eu viro e mexo aí, tô colando um aquário ou outro aqui em casa, uma caixa de reposição ou até mesmo um SAMP. O que eu recomendo é que comece colando aquários pequenos para se familiarizar primeiro com o processo, depois que você pegar o jeito, vá para os aquários maiores. Bom, agora para simplificar, pois tem bastantes termos técnicos e opções, eu vou te mostrar os tipos de aquários disponíveis. E o primeiro deles é o aquário com SAMP traseiro ou lateral, onde você tem uma divisão do aquário, ficando de um lado o display principal com os peixes e corais e do outro lado o compartimento de filtragem com todos os equipamentos. Esse tipo de aquário é muito comum em litragens menores ou nanos aí de até 150 litros. Já o segundo tipo, ele tem um compartimento que também fica fora do display e ocupa apenas uma parte do vidro, ficando apenas uma caixa pequena para a captação da água com todas as suas tubulações. Nesse sistema é possível ter uma descida e um ladrão, ou duas descidas e um ladrão de emergência. A diferença dele do anterior é que não fica nenhum equipamento nesse espaço e sim apenas as tubulações para levar a sua água para outro recipiente para fazer a filtragem. Já o nosso terceiro compartimento seria a torre, que fica dentro do seu display principal, nas laterais ou no centro aí do seu aquário. E por fim, o último compartimento, que seriam as botas, que é muito semelhante com as torres que falamos anteriormente. Esse é um dos sistemas aí mais vendidos aqui no Brasil. Tem esse nome de botas, pois seu visual fica em formato de L internamente no display principal, onde a água desce por um pequeno compartimento até chegar à sua flange e ir diretamente para o seu SAMP. Ainda nas botas temos algumas variações desse modelo, onde é possível ter uma bota única com uma flange de subida
subida e outra de descida na mesma bota, ou duas botas aí distintas, uma de cada lado, sendo uma de subida e outra de descida de água. Eu particularmente já tive aquários de todos os tipos e, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, a minha recomendação é que opte sempre por aquários com a caixa pequena externa, somente com as tubulações. O termo técnico deste modelo é o Herb, quando você utilizar apenas uma descida, ou Bean Animal, quando você utilizar duas descidas de água e apenas um ladrão de emergência. Vou tentar te explicar aí rapidamente o porquê. Primeiro que os aquários com SUMP traseiro geralmente não cabe nada dentro desse compartimento. Fica difícil de limpar e todos os equipamentos ficam aparecendo, atrapalhando todo o visual aí do seu aquário. E por que não optar pelas torres ou as botas? Geralmente esses sistemas não têm um cano para servir de ladrão e caso venha entupir a sua descida, você vai ter um transbordamento de água do seu aquário. Outro ponto negativo é que eles são difíceis de controlar, tem um visual aí que não fica tão agradável, fazem mais barulho de água e por fim, se por algum motivo você precisar fazer uma manutenção desse compartimento, aí sente e chora, pois você precisa desmontar todo o aquário, como aconteceu recentemente com o meu Reef. Ele estava vazando em uma das botas sem parar, fazendo com que toda a água do meu display fosse para o SUMP. Eu tive que tirar todos os animais desse aquário, esvaziá-lo por completo, depois reaplicar o silicone, esperar secar para só depois montá-lo novamente. Imagina assim se acontecer isso com você, com seu aquário todo montado e não tiver nenhum outro aquário reserva para fazer toda essa transferência. Fica bem difícil, né? Já os outros sistemas é muito mais fácil. Como eles são externos, essa manutenção fica muito mais simples de ser realizada. Beleza até aqui? Eu sei que é bastante informação, né? Mas calma aí, vamos por partes. Até agora você já aprendeu então sobre o planejamento inicial, os tipos de móvel e como escolher os vidros e a melhor forma de captação de água para um aquário. Agora vamos entrar um pouco na parte da filtragem e SUMP. Mas afinal, o que é esse tal de SUMP? E ele nada mais é do que um compartimento ou um recipiente para ficar toda a sua filtragem e nele não tem regra para fazer sua montagem. Ele pode ser de vidro, de plástico, acrílico, enfim, é importante mesmo que ele seja simples e eficiente. Ou seja, não precisa ter um SUMP cheio de divisórias, uma ou duas já são suficientes. Outro ponto é que a altura do SUMP deve ser de no mínimo 35 centímetros, pelo simples fato que a maioria dos skimmers trabalha com a altura da água de 20 a 25 centímetros. Essa geralmente já é o tamanho da divisória interna no caso do vidro aí desse seu SUMP. E um detalhe aqui, pessoal, que você ainda precisa deixar um espaço vazio para que comporte um pouco de água do seu display, caso o seu aquário seja desligado. Isso mesmo que você ouviu, quando você desligar ou cair a energia, sempre irá descer um pouco de água do seu aquário principal para esse SUMP. E se você não planejar corretamente esse espaço, você pode ter um transbordamento de água. É nesse SUMP também que ficará sua bomba de retorno de água ou a bomba de recalque, como chamamos. Essa bomba levará a água do SUMP para o display principal. Depois essa água vai transbordar até sua caixa de captação de água e depois voltar para o SUMP. Tudo isso fica rodando aí 24 horas por dia. E como você vai escolher essa bomba? Qualquer uma serve? O que eu recomendo? Vamos lá, primeiro você precisa escolher uma bomba que seja de 10 a 20 vezes o volume de água do seu aquário. Por exemplo, se o seu aquário tem 200 litros vezes 20, você precisaria de uma bomba de 4.000 litro-horas.
Apesar de parecer simples, aqui tem uma pegadinha. O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas simplificando, existem dois tipos de bombas. As bombas tradicionais, que tem um fluxo contínuo, ou seja, se você comprar uma bomba de 4.000 litros, ela terá exatamente 4.000 litros quando ligada. E temos também as bombas eletrônicas, onde você consegue controlar o fluxo dessas bombas através de um controlador. Por exemplo, se você comprar uma bomba de 4.000 litros do tipo eletrônica, você conseguirá deixá-la aí com 50% de sua capacidade, ou seja, 2.000 litros. Até aí tudo bem, mas agora você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que eu compraria uma bomba eletrônica se ela é mais cara do que a tradicional, se eu sei aí que eu preciso exatamente de uma bomba de 4.000 litro-horas para o meu aquário de 200 litros? E o primeiro motivo é que se você já começou errado e comprou seu aquário lá com as botas e tem apenas uma descida e com um cano aí de 3/4 ou 25 milímetros como chamamos, será muito difícil de você conseguir rodar esse sistema com essa bomba. Ela será muito forte para a espessura da sua tubulação. O que acontece? Canos de 25 milímetros só conseguem descer por gravidade 2.500 litros de água. E se você tem uma bomba aí de 4.000, isso é quase o dobro da capacidade de vazão. Desta forma, você sempre terá mais água subindo para o display do que descendo para o SUMP, ocasionando transbordamento do seu display principal. Para corrigir isso, você precisaria ter duas descidas com canos de 25 milímetros para ter uma vazão máxima de 5.000 litro-horas, ou continuar da mesma forma que está, com uma descida mesmo, porém teria que colocar um registro na subida da água, forçando sua bomba a trabalhar com menos pressão. É claro que fazendo isso, com o tempo sua bomba pode danificar, o que eu não recomendo. Nesse caso, a bomba eletrônica seria perfeita, pois você só precisaria reduzir a pressão dessa bomba pelo seu controlador. Mas de qualquer forma, se tiver uma descida de 25 milímetros, o fluxo total desse sistema será ainda o mínimo recomendado. E olha só que engraçado, eu já vi aquários aí gigantes, sei lá, com 500 litros, onde o recomendado seria uma bomba de 8.000 litro-horas, mas tinha aí um caninho fininho de 25 milímetros, suportando somente 2.500 litros de água descendo. Agora você me diz, esse sistema vai funcionar desse jeito? Com certeza funcionar vai, mas não será eficiente e com o tempo esse aquário vai começar a acumular mais matéria orgânica até chegar a um ponto aí que fica impossível manter alguns corais mais sensíveis a níveis elevados de nitrato. E tem mais uma dica extra aqui, se você optar em comprar uma bomba eletrônica e independente da marca que você escolher, pegue sempre uma que seja de maior potência da sua necessidade. Assim você não precisa deixar sua bomba trabalhando em 100% da sua capacidade. Pense que fazendo isso sua bomba vai durar por muito mais tempo. Exemplo, vamos supor que você já identificou a espessura dos seus canos e você precisar de uma bomba aí de 5.000 litro-horas para o seu sistema. Ao invés de você comprar essa de 5.000, pegue uma de 6.000, que elas terá uma vida útil muito maior e você conseguirá manter o seu aquário por muito mais tempo com ela. Tudo certo tá aqui, então vamos agora para a parte da filtragem e o que você vai precisar para filtrar a água do seu aquário marinho. Primeiro é importante que saiba que diferente aí dos aquários de água doce, que é só pegar a água da torneira e jogar aí qualquer anticloro que está pronto, a água que usamos nos nossos aquários de água salgada é um fator de extrema importância para o sucesso desse hobby. O quão melhor você conseguir manter e com consistência a qualidade dessa água, melhor será para o desenvolvimento de seus peixes e corais marinhos. Você precisará obrigatoriamente usar sempre uma água que tenha passado por um filtro de osmose reversa ou filtro RO como chamamos. Você nunca deve usar a água diretamente da torneira para fazer a sua mistura de sal. Essa água pode possuir metais pesados e proporções erradas aí de minerais, gerando sérios problemas aí para o seu aquário marinho. Se você não tem como comprar no início um filtro RO, tenha no mínimo aí um filtro mais simples, o que chamamos de filtro deionizador, que apesar de suas mídias saturarem muito mais rapidamente, também funciona muito bem. Ou no mínimo comprar essa sua água em lojas do ramo, o que eu acho até meio inviável, ainda mais se o seu aquário for muito grande. Com essa água doce filtrada, agora você poderá repor quando evaporar do seu aquário. Isso mesmo que você ouviu, nos aquários marinhos a água doce evapora diariamente, porém o sal sempre permanece na mesma proporção. Caso você não reponha essa água evaporada, os níveis de salinidade podem aumentar e ultrapassar 1025 e acabar estressando aí todos os seus animais.
Para automatizar essa reposição, utilizamos uma boia de gravidade ou sensores de níveis eletrônicos. Assim não precisamos ficar aí todo dia reabastecendo o nosso aquário manualmente. Com essa água deionizada, você também poderá fazer sua própria mistura de sal sintético para encher seu aquário marinho pela primeira vez, ou até mesmo quando fazer as trocas de água de manutenção, ou o famoso TPA como chamamos. Não explicarei em detalhes aí como fazer essa mistura, pois é muito simples, basta seguir a recomendação dos próprios fabricantes que constam aí na embalagem do produto. Bom, agora que você já sabe que é preciso de uma água deionizada e um sal sintético para fazer sua água salgada, vamos agora aprender os tipos de filtragem para eliminar as substâncias nocivas que são produzidas aí pela decomposição dos materiais orgânicos, como fezes, urina dos animais e o resto dos alimentos. E vamos começar pela filtragem mecânica. E dentre os filtros mecânicos mais utilizados no nosso hobby está a manta acrílica, chamada de Perlon, e o Shark Bag, que é tipo de uma meia aí com microfuros. Você pode usar um ou outro e esses materiais ficarão dentro do seu sump, próximo à sua primeira descida, ou até mesmo dentro do seu compartimento de captação de água. Eles serão responsáveis por remover toda a matéria e detrito que fica suspenso na sua coluna d'água. Esses detritos geralmente são os maiores e mais visíveis que vão diretamente para o seu sump. Podemos dizer que é a sujeira mais pesada do aquário. Você deve trocar esse Perlon a cada 5 dias ou lavar o seu Shark Bag regularmente. O próximo tipo de filtragem seria a filtragem química. Ela tem o papel de remover resíduos dissolvidos na água do seu aquário. É um processo parecido com o Perlon citado anteriormente, porém a diferença é que ao invés de remover partículas maiores, o processo químico remove micropartículas que não podem ser vistas nem percebidas na sua água. Esse tipo de filtragem eu considero como opcional nos aquários de água salgada. Os produtos mais comuns são o carvão ativado, os removedores de fosfato ou os removedores de silicato. O carvão ativado muitos aquaristas usam 24 horas aí por dia, outros de 15 em 15 dias e outros nem usam, como é no meu caso. Eu só insiro o carvão ativado mesmo, caso eu perceba que a água está começando a ficar com cheiro forte, após a aplicação de algum medicamento ou caso tenha caído aí por algum motivo algum contaminante sem querer nessa minha água. Fora isso, eu considero o seu uso como opcional, até porque lá dentro aí do filtro deionizador, ou RO, já tem carvão para purificar a sua água da torneira. Já os removedores de fosfato e silicato também são a mesma coisa. Você só deve usar no seu aquário se os níveis desses elementos estiverem acima do normal. E para isso, apenas com testes específicos será possível identificar se está na hora ou não de usar tais produtos. Ao meu ver, um aquário saudável geralmente deve ser autossuficiente, principalmente em relação aos fosfatos. Para você ter uma ideia, a entrada primária de fósforo nos nossos aquários é através da água da torneira não filtrada corretamente e de muitos produtos comuns usados pelos próprios aquaristas, como por exemplo a ração dos peixes, os suplementos para os corais, a alta carga orgânica dos animais, filtragem ineficiente e outras formas. Se você tem a mão pesada aí na hora de alimentar seus peixes, se seu sistema de filtragem está capenga ou não foi dimensionado corretamente, o uso desses produtos, ao meu ver, seria como tampar o sol aí com a peneira. Você não está solucionando de vez o problema e sim está apenas contornando uma situação temporária por algumas semanas. Traduzindo, você ficará refém da compra desses produtos e removedores aí eternamente. Por fim, o nosso último tipo de filtragem, a filtragem biológica. Esse aqui sim eu considero como a principal filtragem para qualquer tipo de aquário.
tanto como de água doce como de água salgada. E é aonde que acontece essa filtragem. Ela ocorre no seu substrato, nas rochas e em mídias específicas para esse fim, que tem como objetivo cultivar e desenvolver o maior número de bactérias benéficas para o seu aquário, o que chamamos de bactérias nitrificantes. Todas essas bactérias que são produzidas dentro do aquário irão se instalar e se reproduzir em todas essas áreas, também nas suas bombas, vidros e até ficarão em suspensão na sua água. Serão esses organismos invisíveis a olho nu que vão transformar os compostos tóxicos como amônia, nitrito e nitrato da água em compostos menos tóxicos ou inofensivos para os animais. E como acontece essa formação de bactérias em aquários novos? É o processo que chamamos de ciclo do nitrogênio, ou o termo mais comum, a ciclagem do aquário. Esse processo pode levar 2 semanas com o uso de aceleradores a 2 meses nos métodos tradicionais para serem concluídos. E é vital que qualquer pessoa que esteja planejando manter peixes ou animais marinhos entenda esse processo. Nesse período você não pode inserir nenhum animal no sistema e sim apenas pitadas de ração diariamente para gerar amônia no seu aquário. Quanto maior o tempo de ciclagem, maior será sua coluna de bactérias para controlar os parâmetros da sua água, mantendo assim a estabilidade do seu aquário. Somente depois que a sua amônia e nitrito estiverem zerados, será o momento da inclusão dos animais. Antes disso, o que eu lhe recomendo é que tenha muita calma e paciência. Dando um resumo aqui sobre o processo, é que depois que seu aquário estiver completamente ciclado, ele converterá automaticamente a amônia e o nitrito em nitrato. Depois da sua filtragem, mais as trocas de águas parciais e as próprias bactérias aí desenvolvidas no sistema serão responsáveis por eliminar o nitrato de forma constante aí na sua água. Esse ciclo será contínuo dentro do seu aquário, onde você alimentará seus peixes, eles liberarão os dejetos que vão virar amônia, depois as bactérias vão converter essa amônia em nitrito e depois outras bactérias vão converter esse nitrito em nitrato, que é menos tóxico aí para os seus animais e ficará muito mais tranquilo de mantê-los. E para finalizar a parte das filtragens em aquários marinhos, teremos o skimmer, ou escumador de proteínas. Esse equipamento foi um dos avanços mais significativos para os aquaristas de água salgada. Pense no oceano por 1 minuto. As ondas que batem na praia, às vezes você percebe uma espuma aí do mar, correto? Isso é semelhante à forma como os skimmers funcionam. Eles removem compostos orgânicos dissolvidos e outras substâncias nocivas que, se não forem removidas, podem ir se acumulando no seu sistema. Na prática, o skimmer funciona da seguinte forma: é um cilindro onde vai circular a água do aquário, mas que passará por forte turbulência de bolhas, onde a sujeira irá grudar essas bolhas e será levada para a parte superior do skimmer, o que chamamos de copo coletor. Desta forma, basta semanalmente você jogar fora esse conteúdo e lavar esse copo com água limpa e uma bucha. E qual skimmer você vai escolher? A escolha de um skimmer tem muito a ver com a quantidade de animais que você possui no seu sistema e sua litragem. Ou seja, se for muitos peixes, isso irá demandar maior matéria orgânica, sendo assim precisará de um skimmer muito mais potente, independente aí da litragem do seu aquário. Tudo certo até aqui? Vamos recapitular rapidinho então sobre a filtragem que eu falei até o momento. Você vai precisar do Perlon e do Shark Bag para fazer a filtragem mecânica. Vai precisar também das bactérias responsáveis pelo filtro biológico, o skimmer e eventualmente alguma mídia química para remover aí os compostos mais específicos. Essa é a base que você precisa saber. Tudo que eu ver além disso, ao meu ver, é tudo perfumaria, como filtro de algas, refúgios, reatores fluidizados, produtos milagrosos e entre outras promessas que eu já ouvi por aí só para gastar o seu dinheiro. Bom, agora eu vou abordar alguns outros itens e equipamentos que você também vai precisar para montar o seu aquário. E o próximo da nossa lista seria o substrato ou a areia do aquário. Aqui existe uma afinidade de opções e para simplificar e focarmos apenas no que é importante, opte sempre pelo substrato que tem aí na sua formulação a aragonita. Simples assim.
Eles são os melhores por serem formados por carbonato de cálcio em forma cristalizada, ou seja, eles ajudam a manter a sua reserva alcalina em níveis ideais e faz a manutenção do seu pH, o deixando em 8.1 a 8.4. Fuja dos substratos de pedras coloridas, areia preta, basalto, filtros de piscina, alimeda, areia do mar e até mesmo aqueles fragmentos de corais ou conchas moídas. Sobre a granulometria, a minha recomendação é que use de 2 milímetros, nem mais nem menos do que isso. E a quantidade você vai colocar no máximo 3 centímetros de altura, apenas para dar um visual de fundo aí decorativo no seu aquário. Já as rochas podem ser utilizadas as rochas mortas ou secas, as rochas vivas ou as rochas artificiais feitas com cimento específico. Já a quantidade a ser utilizada não existe uma regra exata, depende muito do visual a que você pretende manter, mas como base eu recomendo que coloque para cada 10 a 20 litros de água 1 kg de rocha. Entrando agora na parte da temperatura, e esse é um dos itens fundamentais se pretende manter corais vivos no seu aquário. Assim como na natureza, onde temos o aquecimento global e como consequência a morte dos corais nos oceanos, nos nossos aquários isso não é diferente. E manter a menor variação possível da temperatura é um fator muito importante. Um nível aceitável seria no mínimo 25 graus e no máximo 27. Eu tento manter aí sempre em 26, que fica muito bom. É importante também que seu aquário não tenha uma variação maior do que 1 grau durante o dia. E para conseguir atingir essa constância, você vai precisar ter um sistema de aquecimento e resfriamento da sua água. Para aquecer é muito simples, basta ter um termostato. Esse equipamento é interessante, pois diferente dos aquecedores comuns, que fica aí aquecendo sua água 24 horas por dia, ele tem uma regulagem, ou seja, se a água ficar muito fria, ele liga automaticamente para esquentar. Já se a água ficar muito quente, ele vai desligar automaticamente para esfriar sua água. Mas agora o que acontece se você estiver no verão e mesmo com o termostato desligado, a sua água continuar esquentando? Para resfriá-las temos duas maneiras, sendo elas com o chiller, que seria o tipo de um ar-condicionado aí próprios para aquários, ou com os coolers e mini ventiladores. Esse chiller infelizmente é bem caro e eu só recomendo que compre ele se morar em regiões litorâneas que são bem quentes mesmo. Já os coolers ou os mini ventiladores são meus preferidos por serem mais acessíveis e de fácil instalação. Se você tem dúvida de qual comprar no início, eu sugiro que comece com os coolers para testar se serão suficientes para resfriar o seu sistema. Depois, caso eles não dê conta, aí sim se planeje para a compra de um chiller. E é nessa hora que você deve estar pensando, mas Thiago, como é que eu vou fazer para ligar esses coolers e não ficar dependendo de eu ver o sensor ali de qual está a temperatura para eu ir lá manualmente ligar ele? E aqui é muito simples, você vai precisar de um equipamento chamado controlador Coel. Esse equipamento possui uma sonda que fica na sua água mostrando a temperatura do sistema em tempo real. Aí quando passa dos 27 graus ou da temperatura que você predeterminar como máxima, ele vai ligar a ventilação do seu aquário. Já quando baixar essa temperatura, ele desligará automaticamente a sua ventilação. É claro que existem outras opções de controladores para aquários, mas vamos focar aqui somente no que é mais básico e mais em conta, beleza? A melhor parte desse controlador Coel é que ele é bem baratinho, já seu ponto negativo é que ele não é um pouquinho chato para você fazer a configuração dele, mas geralmente quando você compra, os próprios vendedores já te enviam esse equipamento configurado. Vamos agora para o próximo item, e ele será a bomba de circulação, que tem um papel diferente aí da bomba de retorno que abordamos anteriormente. Essa bomba serve especificamente para circular e gerar oxigenação no seu aquário principal. Ela irá ajudar a enviar os detritos e alimentos não consumidos em suspensão para os filtros mecânicos e também para o seu skimmer para que possa ser removidos da água antes de afetar a sua qualidade. E qual bomba você deve escolher? Essa escolha está diretamente relacionado aos corais que você pretende manter e independente aí do tipo ou marca de bomba. Como base, caso venha manter os corais duros SPS, o ideal seria um fluxo bem alto, que geraria em torno de 60 a 80 vezes o volume de água do seu aquário. Por exemplo, se você tem um aquário aí de 100 litros, eu usaria uma bomba de 7.000 litro-horas. Já se pretende manter os corais softs ou os LPS, geralmente é usada uma circulação mais baixa, que seria em torno aí de 20 a 30 vezes o volume do aquário.
ou seja, um aquário de 100 litros, eu usaria aí um total de 3.000 litro-horas. E uma observação importante é que não compre somente uma bomba com a capacidade total aí do que você precisa. Divida esse total aí por 2 ou até 3 bombas para usar em pontos distintos aí do seu aquário, que com certeza fazendo isso será muito mais eficiente para o seu sistema. E agora, para finalizar a parte dos equipamentos, chegou a hora da iluminação, que são vitais aí para o ecossistema, fornecendo luz aos habitantes e aprimorando as cores dos seus corais. Aqui é onde a porca torce o rabo, pois existe aí uma infinidade de luminárias e tipos disponíveis. Eu poderia ficar horas aqui explicando sobre os tipos de luz, ondas, espectros, e não seria suficiente para você entender, mas tentarei ser bem rápido e objetivo. Bom, a luz é muito mais do que um design estético do aquário, ainda mais se pretende manter corais marinhos. Ela tem o papel de realizar a fotossíntese no seu sistema, e infelizmente não é qualquer luz que irá servir para cumprir esse papel. De nada vai adiantar você usar fitas de LEDs, dessas de decoração ou luminárias de emergência. Seus corais não irão evoluir dessa forma. Quando você for comprar sua luminária, faça no mínimo uma regrinha aí de 0,7 a 1 watt de LED ou de T5 mesmo por litro de água. Confira qual o espectro, profundidade e par dessa luminária que pretende adquirir antes de qualquer coisa, principalmente a medição desse teste de par, que nada mais é do que a forma como medimos a intensidade de luz em pontos específicos do aquário, como no substrato e nas rochas. Como base para obter os melhores resultados, a sua luz aí que bate no substrato deve estar entre 300 e 350 de par para que você obtenha os melhores resultados e o desenvolvimento de suas colônias. Basicamente, o que você precisa saber quando for comprar sua luminária é quais as dimensões do aquário que ela comporta e qual a quantidade de par aí que ela atinge no fundo do seu aquário. Basicamente, o que você precisa saber quando for comprar sua luminária é quais as dimensões aí do aquário que ela comporta e qual a quantidade de par que ela atinge no fundo do aquário. Eu não entrarei no mérito aqui de qual marca você deveria comprar, pois existem luminárias caríssimas, outras mais honestas. Enfim, o que eu recomendo é que pesquise sempre muito bem qual o melhor custo-benefício de cada equipamento e que esteja dentro aí do seu orçamento. Em relação ao tempo de iluminação ou fotoperíodo que devem ficar acesos aí no seu aquário, independente aí da marca que você escolher aí da sua luminária, esse período deve variar de 10 horas a no máximo 12 horas por dia. E o ideal é que elas liguem automaticamente através de um timer analógico ou digital. Eu gosto de deixar 10 horas de luz por dia, até porque aqui em casa meus aquários já recebem uma luz indireta das janelas, e assim também eu economizo um pouquinho de energia elétrica. Pessoal, beleza até aqui? Eu até entendo aí que é muita informação para assimilar ao mesmo tempo, mas vai com calma, qualquer coisa é só voltar esse vídeo e assistir novamente, beleza? Neste momento já temos tudo que é necessário para você montar um aquário decente aí na sua casa. Você já sabe quais são os principais equipamentos e como fazer sua água. O que falta agora é falarmos sobre os animais e sobre os principais elementos que precisam de suplementação regular. E vamos começar pelos macros elementos que você deve prestar muita atenção aí se pretende manter um aquário de água salgada. E os principais são reserva alcalina, cálcio e magnésio. A reserva alcalina serve basicamente para tamponar as variações do pH da água, mantendo a estabilidade do seu sistema, e também aí para calcificações de alguns animais, como por exemplo os corais, algas coralinas, crustáceos, moluscos e outros animais, formando aí suas estruturas corporais como conchas, carapaças e pólipos. A reserva alcalina é medida em DKH, que significa graus de carbonato em alemão. Por isso você ouvirá bastante aí o termo KH. A quantidade ideal em nossos aquários deve variar aí de no mínimo 7 a no máximo 9 DKH. O ideal é que sempre fique dentro dessa faixa. E uma informação interessante é que como os animais absorvem esse elemento, você precisa de tempos em tempos reinseri-lo no seu aquário para que não haja um déficit aí desse componente e afetar a saúde dos seus animais. A mesma coisa acontece com o cálcio, que também é um elemento que precisamos acompanhar de perto o seu consumo. Os níveis ideais são 420 a 450 ppm, onde os animais, como por exemplo os corais, vão absorver esse elemento da água para se desenvolverem, e você precisa repô-lo aí periodicamente. E por fim, não menos importante, o magnésio. Os níveis ideais de um aquário variam de 1300 a 1450 ppm, e ele é um composto muito importante aí para os organismos aquáticos, além de reduzir a precipitação do cálcio e da reserva alcalina.
O consumo desse em relação aos anteriores é bem menor, bem mais reduzido, mas também se faz necessária a sua reposição periódica. E desses 3 elementos aí principais, a reserva alcalina, o cálcio e o magnésio, como é que você vai saber se está na hora ou não de suplementá-los no seu aquário? A resposta é muito simples, fazendo testes. A cada semana ou no máximo a cada 15 dias, você vai fazer testes para checar os níveis desses elementos se estão em ordem na sua água. Se ele estiver baixo, você precisa suplementar. Já se ele estiver acima, aguarde e não dose nada por um período até que ele baixe sozinho somente com o consumo dos animais. Caso não baixe e continue aí durante várias semanas em níveis acima do normal, eu recomendo que verifique a sua mistura de sal, pois ele pode ser o causador desse aumento, uma vez que algumas marcas de sais disponibilizam um pouco mais desses elementos em suas misturas, a fim de repô-las aí automaticamente no seu sistema quando você faz aí as trocas parciais de água. E aí é nessa hora que você deve estar se perguntando, e os outros elementos aí como ferro, iodo, boro, zinco e muitos outros aí da tabela periódica, também não precisam ser suplementados? E a minha resposta é que sim, porém como eles são microelementos, a quantidade que eles são consumidos nos sistemas aquáticos nem se compara com os 3 principais citados anteriormente, geralmente apenas fazendo as trocas de água ou TPA, ou até mesmo usando algum suplemento específico de elementos traços, você conseguirá repô-los aí automaticamente no seu sistema. Ou seja, se preocupe somente com KH, cálcio e magnésio. Só isso. Depois, caso lá no futuro você venha ter uma quantidade gigantesca de corais, aí sim, comece a pensar em como testar esses microelementos para somente depois suplementá-los, caso realmente seja necessário para o seu sistema. E como é que você vai repor o KH, cálcio e magnésio no seu aquário? Existem basicamente 3 formas de fazer isso: colocando um reator de cálcio e magnésio no seu sistema, é possível também com uma dosadora através do método de gotejamento automatizado, ou com uma seringa mesmo, onde você vai lá e dosa manual diariamente. E o que mais você precisa ficar atento para manter seu aquário marinho? Como eu falei lá no início dessa aula, a qualidade da água e a estabilidade do seu sistema são os principais fatores de sucesso desse hobby. O que eu fico de olho aqui nos meus aquários? Primeiro, eu sempre analiso como está sendo o consumo dos elementos, como cálcio, magnésio e KH. Se está aumentando é um bom sinal, isso quer dizer que os corais estão crescendo e eu estou no caminho certo. Depois eu faço testes também de nitrato para saber se as minhas bactérias estão sendo suficientes para manter minha água limpa. Esse elemento está diretamente relacionado à autossuficiência do sistema em relação à sua filtragem. Junto com o nitrato, eu sempre olho também os níveis de fosfato da água. Desta forma, sei se estou alimentando demais os animais ou se meus filtros de água doce estão em dia. Quando ele começa a subir demais esse fosfato, eu faço a reposição dos elementos filtrantes do meu filtro RO, da minha água doce, e maneiro também na minha alimentação. E o que mais? Vai anotando aí: aquecimento e resfriamento. Eu sempre fico de olho aí quase que diariamente no meu timer aqui. Eu confiro também a reposição de água doce, se os reservatórios de água estão sempre cheios, para que minha salinidade fique sempre em 1025. E por fim, as rotinas de manutenção periódica. Eu faço trocas de água aqui a cada 15 dias de 10% de água do volume do aquário. E limpo também semanalmente o copo do meu skimmer. A filtragem mecânica, no caso eu substituo o perlon velho por um perlon novo. O resto é apenas a alimentação dos peixes e de corais. Fazendo tudo isso que eu te falei até agora, as chances aí de você ter problema no seu aquário são mínimas. É claro que tudo pode acontecer, algas vão surgir, pragas e muitas outras coisas. E faz parte aí desse hobby, mas essa é a base de um aquário de água salgada com qualidade. Agora eu vou te mostrar como inserir os peixes e corais com segurança no seu aquário. E vamos começar pelos corais, que geralmente é onde o pessoal tem mais dúvidas e que faz mais cagada aí nesse hobby.
Se você não sabe, existem basicamente 3 grandes grupos de corais e eles estão diretamente relacionados aos seus níveis de dificuldades de serem mantidos em sistemas fechados. E o primeiro tipo de coral são os corais moles ou softs. Eles não possuem nenhum tipo de esqueleto calcário e são mais fáceis de serem reproduzidos, pois suportam maiores variações na sua água, se multiplicando muito mais rapidamente. O que isso quer dizer? Vamos supor que você vacilou aí um dia, sem querer aí a sua salinidade baixou ou o seu sistema aí de resfriamento falhou. É provável que esses animais não morrerão por isso. Já os outros tipos, que seriam os corais LPS ou os corais SPS, podem sim sofrer com maiores variações no seu sistema. Os corais LPS são os corais duros que possuem esqueleto calcário e pólipos grandes. Algumas espécies desses corais têm a tendência de queimar os outros caso estejam aí muito próximo por conta da sustentação dos seus pólipos. Dentre os níveis de dificuldade de manter esses animais, eles estão entre os intermediários. E por fim, os mais difíceis, os corais SPS, que também são corais duros com esqueleto calcário. Porém, a sua diferença em relação ao LPS, que eu falei agora há pouco, eles têm pólipos aí bem pequenos. O movimento desses corais também é bem reduzido. Esses corais são os mais sensíveis aí de todas as espécies e não toleram aí mudanças drásticas na sua água. Qualquer vacilo que você der aí, pronto, o coral já morre aí em poucos dias. Por isso são os mais desafiadores e também os mais almejados pelos aquaristas. Para fazer a inclusão desses corais no seu aquário, se faz necessário alguns procedimentos de segurança para evitar de levar qualquer tipo de parasita da loja onde você comprou esse animal para o seu aquário. E para isso fazemos o que chamamos de profilaxia. Esse procedimento, ao meu ver, é extremamente importante, muitos ignoram e depois choram aí porque não conseguiram controlar possíveis pragas que entraram no seu sistema. Geralmente quando você compra as mudas dos corais, tanto pela internet ou até mesmo em lojas aí que você vai lá na loja e acaba adquirindo sua mudinha, que ela vem aí em sacos plásticos, o que você precisa fazer? Primeiro pegue todos esses animais para fazer a aclimatação de temperatura no seu SUMP. Depois, a cada 5 ou 10 minutos, vai adicionando aos poucos aí água do seu próprio aquário nesse saquinho durante os 40 minutos. Logo após, você vai colocar todos os animais em um recipiente e aplicar 1/4 de ascaridil para a remoção dos vermes e planárias. Deixe a medicação aí agir por 15 minutos. Enquanto aguarda, você vai perceber aí os bichinhos saindo das mudas, são bem minúsculos aí, parece até pulgas. Na sequência, agora em outro pote, com água do seu aquário, você vai dar um banho nesses corais com algum dip aí de sua preferência. Esse produto contém iodo, que cria uma camada aí de proteção para os corais, evitando de levar bactérias, fungos e protozoários para o seu aquário. Os corais devem ficar também por 15 minutos nessa solução. Logo após, e aqui é opcional, remova também, caso seja possível, a base dos seus corais. Eu troco aqui as bases sempre por bases novas e geralmente nessas bases aí vem um monte de porcariada. Feito isso, agora é só você inserir no seu aquário.
Agora vamos inserir os peixes e a regra aqui é muito semelhante com as dos corais. A única diferença é que ao invés de você fazer a profilaxia desses animais, você vai usar uma quarentena para primeiro avaliar se esse peixe não tem nenhuma doença antes de inseri-lo no seu aquário principal. Muitos aquaristas geralmente até pulam essa etapa e é provável, eu sei que você vai fazer isso também, mas eu gosto de fazer aqui, ainda mais se você começar a ter peixes extremamente caros no seu sistema. A chance desse peixe aí novo ter alguma doença é sempre muito grande e ele pode passar essa doença para os outros animais que já estão saudáveis aí no seu aquário. E como funciona essa quarentena? Você só precisa de um filtro hang-on, um termostato, usar um pouco das milhas biológicas do seu aquário atual e um pedaço de cano ou rocha aí para servir de toca para os seus peixes. Não precisa nem de luz, apenas uma iluminação indireta que pode ser do próprio aquário que você já tem ou de uma janela já irá servir. E lembre também que para encher essa quarentena, você precisa usar a água do seu próprio aquário. Assim que a quarentena estiver funcional, basta colocar o saquinho do seu peixe e aclimatá-lo aí sempre adicionando um pouco de água a cada 5 ou 10 minutos durante 45 minutos. Depois de aclimatado, você vai dispensar aí toda essa água que veio o peixe e colocar apenas ele no seu aquário. E olha aí, eu até coloquei um outro palhacinho junto aí para fazer companhia para ele. E uma dica extra aqui, pessoal, que como esses peixes ficarão em observação nessa quarentena durante 2 semanas ou até mais do que isso, se tiver alguma doença e precisarem ser medicados, você precisa ficar muito atento e testando sempre a sua amônia para saber se ela não está subindo, pois como esse aquário não é ciclado, os níveis desse elemento podem aumentar e trazer problemas aí para os seus animais. Para evitar isso, lembre de fazer uma troca parcial de água de 30% a 50% a cada 2 dias. Onde você agora vai colocar uma água nova misturada aí com sal sintético de sua preferência. E pessoal, nosso tempo aqui já está acabando. Para quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, eu agradeço bastante. Eu espero que essa aula lhe ajude a dar os primeiros passos aí para a montagem do seu aquário. Essa aula gratuita termina aqui, mas como eu comentei lá no início do vídeo, se você pretende dar um passo a mais aí nesse hobby, se aprofundar ainda mais nesse meu mundo, a partir de agora eu te convido para participar do meu treinamento chamado Imersão Aquática. E eu não sei se você percebeu, mas tudo que foi abordado durante essa aula foi apenas a ponta aí do iceberg. Ainda tem muitos outros detalhes e processos para montar e manter realmente com qualidade um aquário marinho incrível aí na sua casa. E por mais que eu queira, eu não consigo te explicar tudo isso aqui, pois nosso tempo é extremamente limitado. Acredito que você ainda deve ter uma série de dúvidas e eu poderia ficar horas, dias ou até semanas aqui que não serão suficientes para te explicar tudo o que você precisa saber. E foi por isso que eu criei o Imersão Aquática, que é um programa com vídeo aula 100% online que vai te ensinar a transformar sua casa ou escritório no centro das atenções com um aquário de água salgada com peixes e corais vivos. Nesse treinamento você aprenderá de uma vez por todas como ter um aquário aí de tirar o fôlego, investindo apenas o essencial e evitando aí de gastar seu dinheiro com produtos milagrosos que não servem absolutamente para nada. Esse treinamento é dividido em diversos módulos com mais de 100 aulas gravadas de excelente qualidade que são publicadas em um portal exclusivo de alunos, onde você não precisa ter pressa para assistir, pois seu acesso ficará liberado por 12 meses. Ou seja, você terá muito tempo para assistir às aulas, aplicar no seu projeto
projeto e rever todo o material quando quiser e de acordo com a sua disponibilidade, que pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Eu vou te mostrar em detalhes aí todos os processos, como eu faço para manter meus aquários, tutoriais, dicas, experiências, o que dá certo, o que dá errado, enfim, são diversos conteúdos e você ainda receberá todas as atualizações e novos vídeos sem custos adicionais. Isso mesmo, o curso em si não tem fim, eu sempre posto atualizações durante o ano. Além disso tudo, você receberá minha consultoria para tirar suas dúvidas. Isso mesmo, eu serei o seu suporte. Eu vou disponibilizar todos os meus contatos para que você possa me ligar ou mandar mensagens aí quantas vezes você quiser quando estiver montando o seu aquário. E olha só, por incrível que pareça, essa é a parte que os meus alunos mais gostam, pois a facilidade aí de esclarecerem uma dúvida imediata ou receber uma recomendação aí do que fazer em tal situação ajuda bastante e ainda faz você economizar aí uns bons trocados nesse hobby. Bom, e para você ter acesso a essa minha plataforma e começar hoje mesmo a fazer as suas aulas, o investimento desse meu programa é de apenas 12 parcelas de R$ 28,94, ou se preferir pagar à vista, R$ 297, que podem ser pagos em diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto, transferência, Pix, entre outros. E olha só, esse custo já é promocional e logo logo ele vai aumentar. E é agora que muitos devem estar pensando que conseguem sozinhos montar um aquário de água salgada, vendo apenas vídeos aí aleatórios no YouTube ou até mesmo em outros canais. Mas é aí que você se engana, pois quando comecei nesse hobby eu pensava da mesma forma e só gastei mais dinheiro com produtos desnecessários ou perdi animais aí extremamente caros. Pensa o seguinte, quanto custa em média aí um peixe marinho ou um coral aí um pouquinho mais sofisticado? Vamos chutar baixo aqui, uns R$ 200? Acredito que sim, né? Você tem ciência que a perda desses animais pode ser em um dia? Infelizmente é assim que acontece. Outra coisa, quanto você acredita aí que vai gastar com seu projeto todo? R$ 1.000? 3.000? 6.000? Faz as contas aí. O que vai mudar no seu orçamento se você investir menos de R$ 30 por mês para ter acesso a todo esse meu conhecimento? Praticamente nada, né? E o que normalmente a galera faz? Ela só quer saber de comprar logo o aquário e montá-lo o quanto antes. Depois dá tudo errado e vai lá me procurar para obter mais conhecimento. Mas nessa hora já é tarde demais, pois a maior parte aí dos seus recursos já foram investidos. E para refazer seu projeto, você vai precisar gastar mais ainda. E eu não estou aqui para te enganar ou indicar produtos ou equipamentos de nenhuma marca específico. Não é o objetivo aí desse treinamento. Quero apenas te apresentar um método que eu uso para manter meus aquários por muitos anos, investindo apenas o essencial e obtendo ótimos resultados. Assim que você tiver acesso ao nosso ambiente restrito, lá dentro todo o conteúdo é dividido em diversos módulos, cada módulo com várias aulas e em cada aula tem também um espaço de comentário para que você possa tirar as suas dúvidas. Tem também um quiz aí para testar seus conhecimentos com diversas questões múltipla escolha para testar seu aprendizado durante o curso. A nossa ferramenta também disponibiliza um sistema de busca muito eficiente, onde basta digitar o que você precisa, que será exibido vídeos aí referente a esse assunto. Tem também um módulo extra que eu disponibilizo e-books gratuitamente, planilhas, resumos e conteúdos relevantes. E não é qualquer conteúdo não. Olha só o comentário que eu recebi recentemente sobre um dos meus e-books.
Bom, é isso, eu não vou me aprofundar muito aqui dentro, até mesmo para não ser injusto aí com quem já tem acesso à plataforma, mas eu acredito que já deu para ter uma ideia de como é completo o Imersão Aquática. Eu confio tanto nesse treinamento que você ainda terá 7 dias de garantia. Isso significa que será a sua oportunidade de mergulhar a fundo em todo o conteúdo, tirar suas dúvidas comigo e baixar os materiais de apoio. E caso perceba que esse curso aí por algum motivo não era para você, basta você solicitar o seu reembolso integralmente, nos enviando um único e-mail que eu garanto o retorno de 100% do seu investimento sem perguntas. E ainda podemos continuar sendo amigos, beleza? Para começar imediatamente, basta acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo, preencher com seus dados e finalizar a sua inscrição. E olha só, não deixe para fazer essa inscrição depois, pois as vagas do Imersão são abertas apenas algumas vezes ao ano e podem se esgotar em breve. Dessa forma não fica super lotado de alunos e eu consigo dar o suporte para todo mundo e fazer o acompanhamento de perto aí de todos. Um grande abraço e nos vemos do outro lado.